Oi, gente, tudo bem? Boa tarde, hoje é tarde de sexta-feira, sextou. Como você está? Espero que esteja bem. Eu sou Melissa, dona aqui do canal As Aventuras de Poliana de Verdade. Hoje é dia 2 de maio de 2025, seguindo comentários sobre o testemunho Nunca é tarde demais. Não é tarde demais para você ser feliz na vida sentimental, amém? Então ore a respeito disso, porque se você está aqui é porque a sua vida sentimental não está bem, né? E quando a gente não está bem, nós precisamos ir ao médico. E o médico da vida sentimental é Deus, é Jesus, amém? Então, vamos ver onde que eu parei. É o testemunho da Marilyn e do Michael. Tô na página 41 com vocês. E se a sua vida sentimental não está bem, precisa de um médico, talvez você venha... Tá me lembrando do cisco e a trave no olho, né? E homem e mulher, talvez você enxerga o cisco no olho da sua esposa e ela enxerga o cisco no seu olho, mas ambos não enxergam a trave em seus próprios olhos. Cisco é algo bem pequenininho e a trave é uma coisa, né? Aí no seu, sabe? Isso. Então, você precisa saber o que será que Deus gostaria que você fosse. Se você é mulher, pergunte-se e pesquise tudo sobre a mulher. Lá de preferência, né, em Gênesis. Como que Deus se refere à mulher? O que Deus espera? Porque Deus cria a mulher. Se você é homem, né, pesquise. Quem era um homem antes de pecar? O que Deus espera de você, homem? Né? Qual o seu papel, sua função na vida dessa mulher? Qual o seu papel como mulher na vida desse homem? E começar a pensar qual é a trave no meu olho. Eu já sei qual é o cisco no olho dele. Eu já sei qual é o cisco no olho dela. Mas qual é a trave no meu olho que eu não estou enxergando? Será que eu já comecei a orar para que ela perceba que ela tem uma trave no olho dela e que ela pode pelo menos orar por si mesma, ou que eu já comecei a orar para que ele reconheça, epa, eu tenho uma trave e eu preciso de ajuda, essa ajuda é de Deus. Aí, assim eu comecei a pesquisar nas escrituras as coisas que Deus dizia sobre o casamento. Comecei a escrevê-las em um pequeno caderninho. Todas as vezes que ele me dava um versículo, o escrevia e o personalizava. Colocava o nome do Michael, o meu nome ou das crianças nele. Comecei a reivindicar e a crer nessas escrituras. Que eu trabalhei com vocês sobre os sentimentos e o primeiro que eu trouxe foi a raiva. E aqui, se você percebe um defeito no outro, talvez você sinta essa raiva. Ele tem esse defeito, ele não reconhece, ou ele não muda. Até reconhece, mas reconhece com um certo orgulho.
ou ela tem um defeito e não muda. Só que ela saiu aqui da raiva para atitude, uma atitude de fé, né? Tanto que esse capítulo chama Olhos de Fé. Depois o Senhor falou ao meu coração novamente, mostrando que eu precisava ter a visão de fé do que o meu casamento iria ser quando estivesse curado, e como meu marido iria ser quando estivesse curado. Pedi ao Senhor pela sua visão com respeito ao Michael, e ele me levou para 1 Timóteo 3, 2-7. É verdade, eu já li essa parte. Ele diz o quê? Deus fala para ela que o que ele tem para o marido dela não é só salvação. Ele tem um chamado em relação à fé. E aí ela ficou como Sara, rindo, porque ele não queria saber de Deus. E também não queria saber dela, não queria saber das crianças. Olha as qualidades que Deus dizia que ele teria ainda, o marido dela. Seria um homem irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governasse bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Este é o Michael. Este é o fulano. Essa é a fulana. Este é quem Deus quer que o Michael seja. Todas as vezes que vinha para casa, ele dizia: não amo você, não quero estar à sua volta, realmente gostaria que você saísse de minha vida e levasse essas crianças, não as quero. Ou seja, quanto mais ela orava, pior ele se comportava, pelo menos no início, né? Satanás usa as bocas de nossos queridos. Eles dizem coisas para nós que realmente corta o coração, né? Você está numa batalha espiritual pelo seu casamento. E aí, seguimos para palavras de vida. Um novo capítulo. Vamos ver o que Deus faz agora. Vou compartilhar alguns versículos que Deus me deu. Entretanto, peça ao Senhor por aqueles feitos especialmente para você. Então, assim, Deus deu essas passagens para ela sobre o marido dela, mas peça coisas específicas, palavras específicas que Deus dê para você sobre o seu casamento, porque cada história é uma história. E aí, para que Deus fale ao seu coração, dizer, a passagem sobre o seu casamento é essa, a passagem sobre o seu marido é disso que ele precisa, ou o problema dele é isso, ou o problema da sua esposa é esse, ou a passagem bíblica sobre o que eu quero dessa mulher, ou da sua esposa, é essa. Eu quero que você faça isso, entendeu? Peça para Deus. Bem legal isso que ela disse. Porque não é algo genérico, é muito específico, né? Cada casal tem problemas, necessidades específicas. Ele vai lhe dar palavras. Elas vão falar a você exatamente onde você está agora. Que Deus te dê as palavras. Em nome de Jesus. E que isso possa solucionar os problemas que há entre vocês dois. Trazendo uma palavra. Todos os dias eu tenho orado com a minha filha, né? De preferência de manhã, na hora do almoço. E ela fala muito uma palavra.
união, a nossa união, a nossa união, a nossa união. Interessante, né? Tão importante isso. Ore por isso, união. A nossa união, sabe? Ela fala que Deus proporcione, ela usa as palavrinhas dela, né? Que Deus cure a nossa união, que Deus abençoe a nossa união, união. É muito importante. A nossa união. É isso. Então, se está gelado, que Deus aqueça. Se estão separados, que Deus una. Se estão em contenda, que Deus traga paz e reconciliação. Que Deus possa trazer aquilo que é necessário. Né? Se estão passando por dificuldades financeiras, que Deus possa prosperar. Se está faltando aceitação, validação, que Deus traga amor, né? Para que vocês reconheçam as qualidades um do outro, as qualidades da criança. Porque às vezes tem pais, né, que não aceitam os filhos. E não é porque não são filhos. Aqui, em nenhum momento ela diz que os filhos não são a cara dele, que não são do sangue dele. Independente, não aceita. Então que possa haver a aceitação também, sabe, sobre essas crianças, né, sobre o outro, enfim. Amém. E não esqueça então de procurar as palavras, anotar, orar, tá? Tchau, até mais.